Sejam bem-vindos ao magazine da Liga Portugal SABSEC. Há um jogador que, depois de ter feito muitos jogos pelo Braga B, tem vindo a cumprir o que prometia e tem sido muito acarinhado pelos mais experientes colegas de equipa. Beto, Paulo Machado, Nené, mas quando é para trabalhar, é para trabalhar. A verdade é que 2021 tem sido um ano de verdadeira explosão. Esta semana, Kiki é o jovem em ascensão. Natural de Sintra, Kiki passou no 1º de dezembro e no Estoril Praia antes de ingressar nos Júniores do Sporting de Braga. Da equipa B dos arsenalistas saltou para o Leixões, onde, em época de estreia, está a ser uma das mais-valias da equipa de Matosinhos na Liga Portugal SABSEC. Está a ser um ano muito bom para mim, a nível individual. Sinto-me muito bem aqui, gosto muito do clube, das pessoas e gosto mesmo muito de estar aqui. O ambiente é incrível, a malta do balneário é espetacular comigo, as pessoas são incríveis mesmo. Esta é a primeira época de Kiki no futebol profissional. O contacto mais próximo com os jogadores experientes está a contribuir para o seu crescimento como jogador. Acho que para mim é muito bom estar aqui com jogadores bastante experientes, ajudam muito e eu tento também olhar bastante para eles, tentar sempre tirar os pontos positivos de cada um, porque são jogadores que já tiveram grandes carreiras e que já jogaram em patamares muito altos. Kiki joga a extremo. Em 2020-2021 soma 13 jogos e 3 golos pela equipa principal do Leixões. Bem, eu acho que o Kiki é um jogador rápido, um jogador bom tecnicamente, gosta de ir para cima e, acima de tudo, acho que é um jogador de equipa. Para mim é o melhor, marcar, fazer assistência, fico feliz, ou mesmo que a equipa ganhe e eu não faça nada, para mim está ótimo. Este jovem talento nunca teve um verdadeiro ídolo no futebol, mas atualmente há um jogador na Liga NOS que aprecia em particular. Não tenho assim nenhum ídolo que gosto de ver futebol, gosto de ver os jogadores. Neste momento, se calhar, o jogador que eu mais vejo, porque gosto de ver jogar a nível nacional, talvez seja o Ricardo Horta, que gosto muito de ver jogar. Ao sucesso individual, Kiki junta agora um coletivo mais confiante, após um início de temporada complicado para o Leixões por causa de diversos fatores. Começámos mal, toda a gente sabe disso. Depois ainda tivemos o azar de ter muitos casos de Covid, andávamos a treinar só para aí 7 jogadores por Zoom. Às vezes íamos ao Sub-23, mas é sempre muito complicado porque queremos sempre estar todos juntos. E foi uma fase bastante complicada e graças a Deus que já está minimamente, entre aspas, tudo bem. Sem sonhos megalómanos, Kiki sabe perfeitamente qual é o seu objetivo principal no futebol. O meu grande sonho é ter uma carreira boa, estável e que consiga dar o mínimo conforto à minha família, que é para mim o mais importante, e depois o resto se verá. Francisco Silva, conhecido por Kiki, acabou de fazer 23 anos no Dia dos Namorados. Mais um jovem em ascensão na Liga Portugal SABSEC. Resultados da 20ª jornada. Académica 2, Cova da Piedade 1, Aroca 0, Varzim 0, Sporting da Covilhã 0, Vizela também 0, Mafra 1, Leixões 1, Desportivo de Chaves 0, Benfica B 0, Futebol Clube Porto B 1, Oliveirense 2, Casa Pia 0, Feirense 1, Estoril 3, Académico Viseu 0 e o jogo entre o Vilafranquense e o Penafiel foi adiado para o dia 18 de março. A jornada arrancou em Coimbra com o líder a somar nova vitória. Abriu o ativo a Briosa por Guima com um grande golo aos 67 minutos. Mais à frente, já com menos uma unidade em campo, o Cova da Piedade chegou ao empate por João Vieira aos 84 minutos. E foi de novo em tempo extra que os estudantes gritaram o triunfo, numa grande penalidade cobrada por Fabinho aos 92 minutos. Aroca e Varzim encontraram-se no sopé da Serra da Freita, num jogo com oportunidades, mas sem golos. Empate a 0 no jogo em que o Sporting da Covilhã estreou José Bizarro como novo treinador,
foi o segundo jogo consecutivo em que os vizelenses voltaram a não marcar nem sofrer golos. Era um jogo em que as duas equipas pretendiam o regresso às vitórias, mas acabaram por se anular nessa pretensão. Jefferson Encada marcou para os de Matosinhos perto da meia hora, mas no segundo tempo Bruno Silva marcou e fixou o resultado final num empate a um golo. Jogo de estreia para Vítor Campelos no comando técnico do Desportivo de Chaves. Perante o Benfica B, ainda invicto na era de Nelson Veríssimo, os flavienses não foram além de um empate a 0. A Oliveirense regressou aos triunfos ao derrotar o Futebol Clube do Porto B em Pedroso por 2-1. Marcaram cedo os portistas por Tony Martínez, numa jogada com a participação de Romário Baró. Antes do intervalo, Machado restabeleceu a igualdade e já no segundo tempo, Bortoluso deu os 3 pontos à equipa de Oliveira de Azeméis. Novo triunfo do Feirense, o terceiro consecutivo, desta vez em Pinamanique. E foi, curiosamente, um jogador que atuou no Casa Pia na primeira metade da época quem fez a diferença. Com a camisola do Feirense, Igor Platini, a 4 minutos do fim, marcou um golo importante para os fogaceiros. Vitória clara do Estoril sobre o Académico de Viseu. Aos 41 minutos, André Vidigal abriu ativo. Já em período de compensação da primeira parte, de grande penalidade, André Clovis aumentou a vantagem do Estoril para 2-0. Na segunda parte, Gamboa fixou o resultado final. Estoril 3, Académico de Viseu 0. O momento sabe-segue desta semana pertence a Guima. Foi de primeira que o médio da Académica fez o empate na partida diante do Cova da Piedade e que abriu o caminho para a vitória dos estudantes. A Académica continua no primeiro lugar agora com 42 pontos. No segundo lugar, o Estoril com 41. Em zona de play-off, no terceiro posto, o Feirense com 40 pontos conquistados. Quarto lugar para o Vizela, 34. Depois, Desportivo de Chaves e Aroca, 31. Casa Pia e Mafra, 26. Penafiel, 25. Benfica B no décimo lugar com 24 pontos. 11º, o Leixões, 23. Depois, Oliveirense, 21. Cova da Piedade, 20. Académico de Viseu, 19. Sporting da Covilhã e Vila Franquense, 18 pontos, e abaixo da linha de água, o Varzim com 15 e o Futebol Clube do Porto B com 14 pontos. O avançado da Académica, Boltini, continua a liderar a lista dos melhores marcadores do campeonato, com 10 golos apontados. Depois, uma série de jogadores com 7 golos marcados. Gonçalo Ramos, do Benfica B, Marcos, do Feirense, Okito Canjo, do Mafra, Jacobo Aziz, do Estoril, Camará, do Mafra e Nené, do Leixões. O adepto que vamos agora ver ficou conhecido porque, numa subida de divisão, subiu a uma torre de iluminação do estádio com uma bandeira do clube. Vamos conhecer o adepto mítico do Feirense. Augusto Paes, conhecido também por Estinha, é um adepto mítico do Feirense. Uma paixão e um amor pelo clube de Santa Maria da Feira, que o acompanham desde que nasceu. Bem, é o clube do meu coração, porque eu também nasci aqui a 50 metros daqui e habituei-me a estar por cá e a partir daí, olha, foi um amor mesmo daqueles amores que se ganham com mais perto. Só mesmo a pandemia de Covid-19 privou Augusto Paes de acompanhar o Feirense para todos os estádios do país. Infelizmente, este ano ainda não foi a nenhum, mas normalmente a gente tinha uma equipa de 5 e íamos por aí abaixo para todo lado, desde o Algarve até ao norte, e acompanhámos sempre o Feirense. Agora, infelizmente, não podemos, temos que ver na televisão, que é muito mais difícil, mas
É lei, isto a pandemia veio realmente atrasar isto tudo. Estinha já fez várias loucuras pelo Feirense, como trepar a uma torre de iluminação do estádio Marcolino de Castro com uma bandeira para festejar uma subida de divisão. Oi, eu fiz tantas loucuras. Olha, uma vez fui subir àquele posto que quando o Feirense jogou aqui contra o Caldas, mas fiz mais. Olha, há muitos anos ainda não havia autoestrada e estávamos na sede do Feirense e cinco amigos num Fiat 127 disseram, vamos ao Portimão ver o jogo. E saímos da feira para Portimão, chegar lá a ver o jogo, perdemos 5-1 e viemos embora para Portimão. Esse episódio da subida à torre com a bandeira do Feirense na subida à primeira divisão de 1989 fez com que ficasse famoso na história do clube. Eu tinha dito que se o Feirense ganhasse, que ia lá pôr uma bandeira. E na altura o Feirense começou bem, já estava a ganhar 2-0 ou 3-0, eu subi por lá fora e fui lá pôr uma bandeira. O facto de ser bombeiro deu-lhe a agilidade e a coragem necessárias para expressar a felicidade do momento. Sem dúvida, eu era destemido, agora não ia lá por dinheiro nenhum, mas na altura eu era destemido. Agora é mais difícil. A paixão pelo Feirense tem sido transversal a várias funções no clube. Já fui diretor das camadas jovens, já fui treinador das camadas jovens, já fui motorista, já fui motorista de autocarro. Olha, fez um pouco de tudo. Augusto Paes é tão carismático que foi o sócio escolhido para ser o rosto do cartaz da primeira jornada na campanha Jogamos Todos, levada a cabo esta época pelo Feirense. Uma satisfação enorme, mesmo lá no cartaz, foi recordar-me dos meus tempos de jovem. Parece-me um bocadinho emocionado a falar disso. Pois, quem é que não se emociona uma coisa dessas? Só quem viu. Augusto Paes já foi o sócio do ano no Feirense, mais um capítulo na emoção deste adepto especial, que tem vários desejos para o futuro do clube. Ser campeão, subir de divisão, e há um desejo que eu também tenho, que o Feirense acabe as obras lá em cima e que faça lá um museu que já está projetado lá naquele canto, para que eu possa, algumas peças que eu tenho lá em casa, fazer parte desse museu. Este chapéu já tem mais de 40 anos, então o emblema ainda tem quatro castelos, onde a feira ainda era a Vila da Feira. Com o Feirense envolvido na luta pela subida e numa época em que os adeptos sofrem à distância, fica uma mensagem de esperança e otimismo para os jogadores comandados por Filipe Rocha. Só queria pedir à equipa que dê tudo por tudo, porque embora nós não possamos estar com eles nos jogos, estamos com eles de todo o coração e a acompanhá-los sempre que eles precisam. Dentro ou fora do estádio, ao vivo ou pela televisão, nada trava o apoio ao Feirense. Eis a história de amor ao clube de Augusto Paes, um dos adeptos míticos dos Azuis da Feira. Na jornada 21 vão realizar-se os seguintes jogos: Cova da Piedade, Desportivo de Chaves, Vizela, Casa Pia, Leixões, Estoril, Penafiel, Futebol Clube Porto B, Académico Viseu, Aroca, Benfica B, Mafra, Varzim, Sporting da Covilhã, Feirense Académica e Oliveirense, Vila Franquense. Este sábado, às 11 da manhã, o Cova da Piedade recebe o Desportivo de Chaves. Jogo em que ambas as equipas precisam de vencer por motivos diferentes. Os piadenses na procura da tranquilidade, os flavienses para não perderem em definitivo o comboio da subida. Depois de 2 empates consecutivos, o Vizela pretende voltar aos golos e às vitórias. Pela frente terá um Casa Pia que vem de 2 derrotas consecutivas e procura o regresso aos pontos. O Leixões de José Mota empatou 3 e perdeu um dos últimos 4 jogos. Estando perto da estabilidade, pretende a conquista dos 3 pontos, mas pela frente terá o Estoril, que não pode ceder pontos sob pena de se atrasar na corrida pela subida.
Penafiel e Porto B são duas equipas que andam afastadas das vitórias e que precisam de pontos. Os dorienses, porque com 25 pontos estarão perto de alcançar a tranquilidade absoluta. Os jovens dragões, porque pretendem, o quanto antes, largar a lanterna vermelha. Depois da vitória sobre o Futebol Clube Porto B, a Oliveirense recebe o Vila Franquense. Em Oliveira de Azeméis, a equipa assume-se preparada para ultrapassar um adversário direto na luta pela tranquilidade. Acima de tudo, acho que vai ser um jogo bastante disputado. As duas equipas têm uma classificação similar, vai ser um duelo direto, acho que é importante para as duas equipas. Não sei se vai ser muito bem jogado, até pela condição em que as duas equipas estão, mas com certeza vai ser um jogo competitivo e muito interessante de acompanhar. A Oliveirense pretende potenciar o bom momento que atravessa no campeonato, com 3 vitórias nas últimas 5 jornadas. Vimos uma fase interessante, se calhar a melhor fase da temporada. Temos 3 vitórias nos últimos 5 jogos, uma sequência positiva, e a ideia é continuar nessa senda e conseguir resultados para confirmar a nossa classificação e ir progressivamente escalando lugares na tabela. É uma equipa bastante organizada, gosta de jogar, nos momentos em que tem que sofrer também sabe sofrer. Por isso acho que vai ser um jogo extremamente competitivo e que pode cair para qualquer um dos lados. Obviamente nós estamos à espera da vitória, mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil, até pela qualidade que o adversário tem apresentado. Ganhar sempre é bom, né? Dar confiança para a equipe. A gente está vivendo um bom momento e a gente tem que dar continuidade para que as vitórias continuem acontecendo. O ponta de lança Pedro Bortoluso, aos 24 anos, vive a primeira experiência em Portugal e ficou surpreendido com a intensidade da Liga Portugal SABSEG por comparação com o futebol brasileiro. Eu me surpreendi com a intensidade do jogo da segunda liga. Assim. No Brasil não é tão intenso assim, só que a adaptação foi um pouco difícil, só que a gente conseguiu se adaptar o mais rápido possível e graças a Deus as coisas estão acontecendo aí. Os meus objetivos como um avançado, é fazer quantos mais gols possíveis, né? Fazer gol é o que eu sei fazer, é o que eu vim aqui para fazer. Então, quando o gol sai, a confiança vai lá em cima. O Vila Franquense tem um atraso de 3 pontos em relação ao Oliveirense, mas com menos um jogo realizado. O duelo da jornada 20 com o Penafiel foi adiado para março. Encontrar uma zona de conforto neste campeonato é o objetivo da equipa treinada por João Tralhão. Daí a importância deste jogo. Vai ser um jogo onde esperamos a mesma competitividade que temos esperado nos últimos jogos. É uma boa equipa, uma equipa que tem tido bons resultados, uma equipa que está ali naquela luta pela tabela, onde tenta crescer um bocadinho mais para cima para não entrar em zonas de risco. E nós sabemos que vamos encontrar um jogo competitivo, não só pela qualidade da equipa e pela dificuldade que o campo normalmente apresenta, mas sobretudo também pela competitividade que vamos ter nesta luta, que é tentar subir mais umas posições, porque estamos na mesma luta. Bom, as expectativas são sempre altas. É um jogo de confronto direto, não é? Uma equipa que está a lutar para manter como nós e vamos, de certeza, pôr o jogo para ganhar. O Vila Franquense soma 6 jornadas sem ganhar. A reflexão interna, no entanto, aponta no sentido positivo. Eu, enquanto treinador, estou a olhar para os indicadores diferentes, estou a olhar para indicadores de processo, indicadores que nos permitem olhar para o futuro de uma forma bem mais otimista do que propriamente os resultados. Sabemos que tipo de mês de janeiro é que tivemos, nós aqui internamente sabemos que tipo de mês de janeiro é que tivemos, as dificuldades que tivemos que ultrapassar, a forma como tivemos que ultrapassar as dificuldades que nos trouxeram aqui algumas situações no mês de janeiro, mas a equipa levantou-se, a equipa mostrou caráter, como desde sempre, a equipa está preparada para poder competir esta segunda volta, para tentar fazer o maior número de pontos e lutar pelo aquilo que nós acreditamos que podemos lutar, mas no fundo, eu enquanto treinador e nós enquanto staff, olhamos sobretudo para os indicadores de processo, e os indicadores de processo eu penso que são bastante claros. Se olharmos para os últimos jogos, percebemos porque é que eu estou a dizer isto. Em janeiro, o Vila Franquense reforçou-se com o avançado Evandro Brandão. Com passagens pela formação do Benfica e do Manchester United, o internacional angolano de 29 anos está feliz com o regresso ao futebol português após uma experiência em Israel. De momento estou-me a sentir bem, feliz, estar de regresso num clube em que me recebeu de braços abertos, deu-me a oportunidade de estar de volta
e agora é continuar a contribuir ao máximo possível e se puder com golos melhor. Evandro Brandão será um dos protagonistas do Oliveirense Vilafranquense, o jogo que na próxima terça-feira vai marcar o encerramento da 21ª jornada da Liga Portugal SAPSEC. A fechar o dia de competição no próximo domingo, o Académico de Viseu recebe o Aroca. Os viriatos precisam de distanciar-se da zona de despromoção. Os arouquenses querem consolidar a campanha segura que têm protagonizado no regresso ao futebol profissional. O Benfica B regressa ao Seixal para receber o Mafra. Neste duelo da região de Lisboa e Val do Tejo, as duas equipas têm condições para protagonizarem um bom espetáculo de futebol. O Varzim regressa à casa após o empate em Aroca. O objetivo é vencer, tal como para o Sporting da Covilhã, que estreou na jornada anterior como novo treinador José Bizarro, com um empate também a 0 perante o Vizela. Empate de gigantes em Santa Maria da Feira. O Feirense recebe a Académica. São duas das três equipas com mais fortes possibilidades até o momento de subir de divisão. Fogaceiros, Estudantes e Estoril também. Embate de titãs que promete. Voltamos na próxima quarta-feira. Continue connosco na nossa companhia. Vemo-nos no próximo programa e até lá, fique bem, fique em casa.